eu sou a Duda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês o relato de parto. Desde já peço desculpa por ter postado quase 2 meses depois vídeo. É porque eu ainda tô me acostumando com a rotina, com essa nova rotina de estar cuidando do bebê, de estar cuidando da minha vida e essas coisas. Então, bora lá, que eu vou falar tudinho pra vocês como foi. Se vocês escutarem esse chiado, talvez seja o ventilador. E se vocês escutarem um miado, é o meu filho. Ele tá aqui acordado, não dormiu. Mas não tá chorando, tá só conversando com os brinquedos dele. Então, gente, pra começar, foi assim. Na madrugada do dia 18 pro dia 19 de fevereiro, eu estava deitada, né, já, claro, pra dormir, quando eu senti uma vontade de fazer o número 2. Isso. Eu fui no banheiro, né, fiz, consegui fazer. Só que quando eu fui me lavar, quando eu fui me limpar, começou a sair muito sangue. Eu tava sangrando muito. Nisso eu já comecei a ficar muito nervosa, pensando mil e uma coisas que poderia ter acontecido. Nisso eu chamei o meu marido, ele levantou, foi ver, né? Começou a me tranquilizar, que eu tava realmente muito nervosa. E eu fui no quarto dos meus pais chamar meus pais. Nisso que eu chamei eles, a gente foi direto pra maternidade. Isso era eu acho que a gente chegou na maternidade, era umas 4 horas da manhã, por aí. 4 horas da manhã a gente chegou na maternidade. Ó, gente, quem apareceu pra mamar. Então, deixa eu continuar. Aí eu cheguei lá na maternidade, eram umas 4 horas da manhã, da madrugada, do dia 19. Cheguei lá, fiz a triagem, né, pra saber se eu tava com pressão alta e tudo mais. Tava tudo normal. E fui pra sala da médica. A médica fez o toque e eu tava de 4 para 5 centímetros de dilatação. Nisso ela mandou ficar em observação lá na maternidade. Eu fiquei lá numa salinha junto com outras grávidas que estavam de observação, para depois de 3 horas refazer o teste do toque, né? Tá, fiquei lá. Nisso eu não tava sentindo dor nenhuma, gente. Nenhuma cólica eu tava sentindo, nenhuma. Né? Aí, 4 horas da manhã, aí 5, 6, 7. De 7 horas, 7 e meia mais ou menos, eu fui fazer o segundo toque. Nesse segundo toque, mesma coisa, eu não tinha dilatado exatamente nada. Tava de 4 para 5 centímetros de dilatação. E ela me deixou mais uma vez de observação. Estava de observação lá na mesma sala. Aí foi quando eu comecei a sentir dores. Eu comecei a sentir as cólicas, né, as contrações. Comecei a sentir, mas estava de boa, estava andando normal, conversando normal, rindo, brincando, né? Só aquelas dores chatinhas que vinham, mas depois passaram. Nisso, né, que eu fiquei lá mais 3 horas em observação, eu fui fazer novamente o teste do toque. Eram umas 11h30 para meio-dia. Fiz o teste do toque e nada, gente. Tava com 4, quase 5 centímetros de dilatação. Daí a médica falou assim. Ela falou, olha, você decide. Você já pode ficar aqui internada no hospital, se você quiser. Ou você pode ir para casa, tomar um banho, comer. E quando as dores estiverem mais fortes, você volta para o hospital. Aí eu queria a segunda opção, voltar para casa, porque eu estava morta de cansado, não tinha dormido nada, que eu passei a noite lá na maternidade, não tinha resolvido nada, né? Então eu voltei para casa, dormi, comi, almocei, né? Que eu cheguei na hora do almoço, almocei e dormi. Nisso que eu tava dormindo, né? As dores começaram a aumentar um pouquinho, de eu começar a me espremer, sabe? Mas novamente, sem ser aquela dor insuportável que a galera fala.
Aí chegou acho que eu acordei, eram as 5 horas da tarde. Acordei eram as 5 horas da tarde. E vim pra sala. Vim pra cá pra sala, assisti um pouquinho. Quando deu 7 e pouca da noite, eu comecei a sentir as dores aumentarem. Começou a aumentar, que eu me espremia, mas ainda tava aguentando, sabe aquela dor? Mas vinha e voltava, vinha e voltava. Aí eu chamei minha mãe pra ir na maternidade. Eu falei, mãe, eu acho melhor ir na maternidade, porque qualquer coisa eu já me interno. Aí tá, a gente chegou na maternidade, acho que eram umas 8 horas por aí. Chegou na maternidade, eram umas 8 horas. E cheguei, normalmente fiz a triagem, né? Fiz a triagem pra ver as coisas e fui pra sala do médico. Tinha trocado de turno, de plantão, aí era um médico agora. Eu fui pra sala do médico e fiz o exame de toque novamente. Isso de 8 horas da noite do dia 19. Né? Eu fiz o toque e eu estava simplesmente com 10 centímetros de dilatação, pleníssima, né? Com a cara normal, rindo, quando o médico disse 10 centímetros de dilatação. O médico chega e falou assim, que eu já tinha chegado, para parir, que realmente eu fiz o toque, ele já me deu aquela bata, a bata que eu usei, a roupinha horrorosa, né? E me botou numa sala para fazer os exames e para me encaminhar para o setor de parto. Aí eu fiquei nessa salinha, fiz aqueles testes rápidos de dedo e fiz o exame de Covid. Nisso também eu estava esperando um maqueiro com a cadeira de roda para me levar lá para cima, que era em cima. Aí tudo certo, eu fui, entrei na sala de parto, normalmente sentindo dor, mas sem aquele desespero, sem chorar, como vocês viram no vídeo do parto, que eu tava falando, tava com dor, mas ainda tava normal. Aí entrei na sala do parto, depois de uns 5 minutinhos vieram coletar meu sangue para fazer exame. E isso que eu entrei na sala do parto, acho que já eram umas 11h30, 11h20, 11h30 por aí. Entrei na sala do parto. Calma, gente, tem muita coisa para recordar. Entrei na sala do parto. E depois, eu acho que eram umas 11h40, foi aí que eu comecei a realmente sentir dor. Pera aí, gente, que ele fez cocô. Eu vou limpar. Voltei. Então, gente, depois que eu entrei na sala de parto, como eu falei, eu fiz o exame de sangue e tal, aí foi que as dores começaram realmente a apertar, que eu me espremia assim, tipo assim, eu não chorava, mas eu sofria. Sabe aquela dor sofrida? Então, era aquela dor sofrida. E outra coisa, me dava muita vontade de fazer o número 2. Muita, só que eu não conseguia fazer força, porque eu tava com medo dele sair. Porque na sala de parto só tava eu e minha mãe. Só tava eu e minha mãe. Então, tipo assim, se eu fizesse fosse o menino nascesse só eu e minha mãe, quem é que ia segurar o bebê? Entendeu? Na minha cabeça tava meio assim. Porque assim, a médica ela tava em uma sala e em outra. Nisso, eu falei pra minha mãe chamar ela, que eu tava sentindo que o Lucas ia nascer. Aí tudo certo. Ela falou pra eu começar a fazer força. Nisso eu acho que eu fiz umas 5 a 6 forças. E ela me disse assim, ela me furou 3 vezes para colocar soro com ocitocina, porque as minhas contrações, elas vinham em tempo normal, só que elas não eram duradouras. Elas vinham, eu fazia umas 2 forças e elas já iam embora, entendeu? Aí elas botaram, eu acho que não deu uns 5 minutos que elas botaram a ocitocina, eu comecei a fazer força, aí a cabeça de Lucas saiu, né? A cabeça dele saiu e eu não senti mais vontade de fazer força. Só que eu escutei minha mãe gritando, tipo, vai Duda, vai, que ele tá saindo. Nisso eu fiz força, sem contração.
e ele saiu. E, gente, é simplesmente a melhor sensação da vida. Você esquece dor, você esquece... Quando eu segurei ele nos meus braços pela primeira vez, eu tinha até esquecido que eu tinha acabado de parir ele. Eu segurei ele nos meus braços, segurei, apertei, olhei no rostinho dele. Gente, é inexplicável a sensação de ser mãe, a sensação de você teve seu filho ali agora, naquele momento, colocaram no seu braço. Gente, é inexplicável, de verdade. Nisso que colocaram ele no meu braço, né, que cortaram o cordão umbilical, minha mãe não quis cortar, né, que cortaram o cordão umbilical, levaram ele e minha mãe pra enrolar ele, limpar ele, tirar a secreçãozinha, resto de parto, essas coisas. E eu fiquei na sala sozinha com a médica. Eu precisei levar ponto, não foi porque cortaram, mas foi porque ele me rasgou, ele. E eu levei, eu acho que cerca de 15 ou mais pontos. Levei ponto interno e externo. E a minha única coisa ruim na recuperação desses pontos foi porque eu não tinha só ponto, eu tinha uma bolha enorme, que até hoje eu não sei o que causou essa bolha, enorme, enorme mesmo. E era muito difícil para andar, doía, ardia, para tomar banho, para fazer xixi, era horrível. Então, né, depois do parto eu levei ocitocina no braço, que é a vacina, injeção, sei lá o que eu decidi dizer, mas Lucas nasceu de 00h10 do dia 20. É isso. E, gente, olha como eu sou doida. Eu acabei de parir o menino, acabei de levar ponto. 10 minutos depois eu quis levantar para ir no banheiro. Levantei, fui no banheiro, fiz meu xixizinho. Tava saindo muito sangue ainda, muito sangue, muito sangue. Quando eu saí do banheiro eu comecei a passar mal. Claro, passei mal, aí me colocaram sentada. Depois me levaram para a sala onde ficam as outras mães aguardando. Depois de 2 dias eu fui liberada, né? Eu tive alta junto com ele. Graças a Deus ele não tem nada, nasceu com muita saúde. Hoje eu já estou muito melhor, não tenho mais a bolha, os pontos já caíram. Continuo com anemia, ainda tenho anemia, estou lutando contra ela. E essa é uma fase muito difícil que eu estou passando, porque meu psicológico nunca foi bom. E esses dias ele está pior. Mas eu tenho muita rede de apoio, graças a Deus. Meus pais, meu marido, minha sogra, meu sogro, minhas avós. Graças a Deus, eu tenho que agradecer muito a Deus. O meu parto em si foi um parto maravilhoso, foi um parto rápido. Não foi tão dolorido como eu pensei que seria. Mas eu só tenho que agradecer a Deus. Vou começar a fazer mais vídeos pro YouTube, sim, né? Espero que seja semanalmente, semanal. Gente, eu não sei nem mais o que eu tô falando. Mas é isso, esse foi o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha esquecido de falar nada. Vou deixar algumas fotos aqui do momento do parto, do momento depois do parto, a primeira fotinha minha com ele, ainda na sala do parto, na sala de observação. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já deixem seu like, se inscrevam aqui no meu canal, por favor, que vai estar ajudando bastante. Me segue o meu marido lá nas nossas redes sociais. E é isso, um beijão no coração de cada um de vocês. Tchau. Aqui, gente, foi quando eu peguei ele. Aqui eu estava fazendo alguns exercícios que a enfermeira, ela indicou. Aqui eu estava fazendo força na hora que as enfermeiras chegaram. Essa foi a nossa primeira foto juntos.
Essa foi a primeira foto dele depois que nasceu. E esse é ele hoje em dia, rindo com as brincadeiras do pai. Ele tá com 1 mês e 21 dias. E é isso, galera. Um beijão.